Meus queridos, que honra, que privilégio estar aqui e que responsabilidade. Como fala o pastor, eu estou trabalhando hoje na igreja em Roma, nos últimos 3 meses. Mas antes eu entrei com um pedido para a minha diretoria da APMT para eu trabalhar na Ucrânia. Eu já tinha contato com o ministro da Saúde, do Zelensky, porque eu tive muita experiência em operar soldados com ferimento de arma de fogo no Afeganistão, onde eu trabalhei por 5 anos. Lá nós chegamos a ter 700 meninas em 5 escolas que nós sustentávamos ali em Mazar Sharif, norte do Afeganistão. Mas a diretoria achou por bem não permitir. Levei um susto, porque 5 médicos, todos pastores, e todos os brasileiros e todos os japoneses iriam comigo. Falou: Ricardo, vai na frente que nós vamos atrás. Eu tenho uma ambulância que eu recebi, doação que era do Corpo de Bombeiros de Berlim, e ela está prontinha para a gente entrar na Ucrânia. E há uma possibilidade desse ano mesmo a gente conseguir atingir esse objetivo. Então, irmãos, esteja em oração por nós, porque o Brasil é o país mais querido do planeta, tanto pelos ucranianos quanto pelos russos. Sabe que nós estávamos ali trabalhando pertinho de Odessa, sabe, uma cidade no sul da Ucrânia, ali na Romênia, tratando dos pacientes oncológicos e fazendo vários tipos de tratamento. Porque na época o governo pediu, no começo da guerra, nós fomos com um grupo de profissionais aqui de Anápolis, da Universidade Evangélica de Anápolis, e ali na Romênia. Eu recebi esse convite de um pastor batista que era o meu tradutor, e ele falou assim: olha, vamos ver se você consegue entrar na Ucrânia. Hoje nós temos lá 20% dos médicos, 80% os mais bem-sucedidos, mais experientes, fugiram do país. Então, você é bem-vindo. E o ministro falou: ó, você e quem quiser, e se você puder atender com a sua ambulância dentro dos presídios, estão todos para você socorrer os soldados ucranianos, os soldados russos que estão nos presídios, lotando os presídios na Ucrânia. Então, meus, é uma oportunidade ímpar, e eu creio que Deus vai abrir essa oportunidade. Enquanto isso, o pastor Arival, que eu sou pastor auxiliar lá da igreja de Pinheiros, falou: Ricardo, eu vou te pedir para você mudar de Tirana, na Albânia, para Roma, e você vai arrastar os italianos para fazer trabalho missionário com você. E já está acontecendo isso. Em apenas 3 meses, a igreja italiana está adotando a igreja presbiteriana na Sérvia, e vai vir em outros países também. Mas, meus queridos, eu quero compartilhar um texto da palavra de Deus. Pelo menos eu sinto Deus falando comigo, sabe? É constante esse texto na minha cabeça, que não me deixa em paz, pelo contrário. Vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Ezequiel, capítulo 33. Fala sobre o atalaia. Naquela época, Ezequiel capítulo 33, o atalaia é o vigia. Vigia é um soldado que ficava geralmente ali no muro, observando se o inimigo estava a derredor, e ele era o principal objetivo do inimigo para silenciar, para matá-lo. E o atalaia, que é o soldado, ele não podia agir com irresponsabilidade no seu serviço. Então vamos ler Ezequiel capítulo 33. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, e tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele. Mas
O que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se o atalaia vir que vem espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do atalaia. A ti, pois, filho do homem, e te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhes dará aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso o seu caminho, morrerá este perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei de ti. Mas, se falares ao perverso para avisar do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Tu, pois, ó filho do homem, dize à casa de Israel, assim falais vós, visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós e nós desfalecemos neles, como, pois, viveremos? Dize-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos vós dos vossos maus caminhos, pois por que de haveis de morrer, ó casa de Israel? Vamos orar, queridos. Meu Deus, nosso país está tão cheio de coaches, falsos profetas, que fica bajulando, não pregam a mensagem do Evangelho. Meu Deus, em nome de Jesus, levanta na tua igreja homens que não amam a sua própria vida, mas que estejam dispostos a, se preciso for, morrer, mas anunciar a mensagem do Evangelho a toda criatura. Ó Deus, obrigado por esta igreja, que tem sido um exemplo para o Brasil todo, que sustenta tantos obreiros, uma igreja missionária. Abençoe a Igreja Presbiteriana Nacional aqui de Brasília, e que ela continue sendo o exemplo para o Brasil todo, nessa paixão pela obra missionária, aqui, lá e além, nos confins da terra. É em nome e para a glória de Jesus que eu lhe peço e agradeço a Deus. Amém. Meus queridos, eu tenho aqui uma carta que o Billy Graham leu há muitos anos atrás sobre um rapaz norte-americano que se converteu à doutrina comunista lá no México. Então, eu vou ler aqui essa carta. Muitos cristãos se sentiram repreendidos quando Billy Graham leu pela primeira vez a seguinte carta escrita por um estudante universitário americano que se convertera ao comunismo no México. O propósito da carta era explicar à sua noiva por que precisava romper o seu compromisso. Diz assim a carta que Billy Graham deu. Nós, comunistas, temos um alto índice de baixas. Somos dos que são alvejados, enforcados, linchados, provocados, intimidados, detidos, despachados dos empregos por todos os meios, dão-nos tanto desconforto quanto possível. Certa porcentagem de nós é morta ou aprisionada, e vivemos virtualmente na pobreza, porque devolvemos ao partido cada centavo além do absolutamente necessário para manter-nos vivos. Nós, comunistas, não temos tempo para muitos cinemas, concertos, fartas refeições, casas decentes, carros novos. Temos sido descritos como fanáticos, e somos fanáticos. As nossas vidas são dominadas por um grande fator que a tudo eclipsa: a luta pelo comunismo mundial. Nós, comunistas, temos uma filosofia de vida que nenhuma soma de dinheiro poderia comprar. Temos uma causa pela qual pelejar, um propósito definido da vida, e subordinamos nosso pequenino eu pessoal a um grande movimento da humanidade. E se a nossa vida parece difícil ou dura, e se o nosso ego parece sofrer com a subordinação ao partido, temos aquela recompensa no pensamento de que cada um de nós, a seu modo, está contribuindo para algo novo, real e melhor para a espécie humana. Há uma coisa que eu estou empenhado com intenso zelo, e esta coisa é a causa comunista. É a minha vida, meu negócio, minha religião. Sabe, é a minha esposa, é minha amante, é meu pão, é minha vida, é minha comida. Trabalho por essa causa o dia inteiro e de noite sonho com ela.
e sua posse sobre mim cresce e não diminui com o passar do tempo. Portanto, eu não posso dar continuidade a uma amizade, a um caso amoroso, sem que isso me leve a algum lugar, a algum benefício para essa causa que eu luto. Avalio as pessoas, os livros, as ideias, as ações, segundo a forma como afeta a causa comunista e sua atitude para com ela. Já estive na prisão por causa das minhas ideias, se necessário, estou pronto para enfrentar o pelotão de fuzilamento. Aí Billy Graham continua: se os comunistas podem ser tão dedicados assim à sua causa, quanto mais nós, os cristãos, deveríamos derramar-nos em amor e feliz devoção em prol do nosso glorioso Senhor. Seguramente, se o Senhor Jesus merece algo, merece é tudo. E se a fé cristã é digna de alguma confiança, essa confiança deve ser depositada heroicamente. Meus queridos, lá no Afeganistão, eu vi homens que queriam morrer pelo Deus deles. E hoje, infelizmente, os coaches estão estragando o evangelho no nosso país. Porque o que faz sucesso aqui é o tal do evangelho da prosperidade, onde as pessoas vêm a Cristo e falam: o que eu saio ganhando? Não, eu quero é ganhar, e não é pouco não, quero é muito, quero reinar. E aí vem aquela conversa fiada, que muitas pessoas, de fato, de verdade, dizem: vida eterna é pouco. Não, eu quero mais, quero reinar é aqui. Isso não é o evangelho. Aqui, o atalaia está sendo convidado a arriscar sua vida. Sabe, porque o atalaia era aquele que iria avisar o povo que o perigo estava próximo. Muitas das vezes, o atalaia não podia ser um soldado irresponsável. Sabe, distraído, fica lá brincando com celular, joguinho de celular. Ou ingênuo. Lá em Minas, a gente via assim, quando o rapaz era muito voado, era o coió. Idiota. Como está cheio de nécio hoje em dia. Gente sem determinação, sem alvo, sem meta. E esse indivíduo, esse atalaia, não podia ser preguiçoso, não podia ser ocioso, não podia ser apático, negligente, nem inerte. Irmãos, eu já estive no fronte de batalha, lá no Afeganistão. As coisas que eu vi é inominável. A gente aqui no nosso país não tem histórico nenhum de guerra. Sabe, se Deus permitir, eu vou estar indo para lá, não é para matar ninguém, é para ver se eu consigo salvar, e talvez até alguns que estão com sequelas terríveis. Sabe, fazer alguma plástica, melhorar alguma coisa que puder no rosto daqueles soldados. Até muitos dos soldados russos perderam o pé, necrosou por causa do frio. Mas uns retrocederam e estão pagando caro lá na cadeia. E eu chegar aqui, irmãos, é sair do ardor de uma batalha, de gente convicta que está depositando a sua vida para aquilo que ele crê. E eu chego aqui numa Disneylândia. Pá, que dificuldade. Eu não me conformo, me perdoem. Sabe, se eu estou sendo muito duro, mas é isso que a palavra recomenda. O atalaia recebe uma palavra de Deus. Eu vou só dizer uma coisa para vocês. Bajulador, ele vai te enganar, porque o intuito dele é te pegar pelas costas, te roubar. Bajulador hoje se chama coach. Sabe, cuidado, foge desses homens, desse tipo de pessoa, desse tipo de pregação. Sabe que 1 Pedro, capítulo 2, diz o seguinte, no verso 9: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de quê? A fim de anunciar as obras daqueles que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabe, eu admiro, tanto é que meu filho caçula chama Davi, porque Davi, 17 anos, o rapazinho viu um urso, talvez eu no lugar dele, falou: leão, urso, vocês vão estragar minha pele bonitinha. Sabe, essa semana, uma só, meu pai é rico, tem tantas ovelhas, uma a mais, uma a menos.
Não vai fazer falta. Então, essa semana só um, sirva-se. Sabe? E esse é o falso pastor. Mas Davi falou: você só toca nela se passar em cima do meu cadáver, vem quente que eu estou fervendo. Aí o leão voou em cima dele, ele com talvez um cutelo, cravo na jugular do leão. Aí, um menininho, 16 anos, 15 anos, frágil, pequenininho, um urso, quando se levanta para atracar, as garras dele chegam a ter 10 centímetros. Ele fica de pé e cai em cima da sua presa com aquelas garras para matar. Chega a ter, os maiores ursos, às vezes chega a ter 3 metros. E Davi tinha 1,5 metro. Eu creio que Davi apontou o seu cajado, na hora que o urso levantou, pode vir, e mirou no coração, e atravessou o coração do urso. Aí quando veio um gigante, ele falou: faz fila, que eu pego você e pego seus irmãos. Por isso que ele pôs 5 pedras no bolso. Ai, meu herói, ele é destemido, arrojado, corajoso. Meus irmãos, para fazer a obra de Deus, nós estamos precisando urgente de homens e mulheres assim, destemidos, arrojados. Sabe que hoje eu comparo o mundo que nem o Titanic. Eu lembro quando meu filho, hoje ele é médico, neurocirurgião lá em São Paulo, mas ele tinha uns 10 aninhos e saiu o filme Titanic. Aí ele falou assim: pai, eu quero assistir, pai. Aí eu comprei o ingresso, e naquela época eles vendiam, e aí ficou cheio os corredores, sabe, gente sentada no chão, a gente sentou num banco, enquanto estava todo mundo fazendo festa, ele achou interessante. Mas na hora que o barco começou a afundar, ele falou: pai, vamos embora, pai. Teve uma cena lá que um pai cata o menino do colo do ator principal e sai correndo, e aí as águas geladas engole aquele menino com o pai. Aí o João: pai, vamos embora. Aí eu falei: filho, não dá, tem que pisar em todo mundo. Encosta a cabecinha aqui nas costas do pai. Mas ele ouvindo barulho, ele olhava assim e depois escondia. E eu falei para ele, na hora que acabou o filme, ele falou: filho, esse mundo está que nem o Titanic, está caminhando para a destruição e o povo fazendo festa, sabe, vão se salvar poucos. Então, cuidado, preste atenção, aqui não é lugar de carnaval, de piquenique, nós estamos numa zona de guerra, filho. Então, meus irmãos, eu vou dizer para vocês, em cada um de vocês está tendo uma guerra absurda para você ficar vivo. O seu sistema imunológico não dá trégua, porque se você baixar as guardas, se o seu sistema imunológico tirar férias por 10 dias, você está morto. Sabe, porque agora o seu organismo está caçando células com defeito, células cancerígenas, e comendo os macrófagos, tem que destruir elas. Sabe, é fungo, é bactéria, são vírus, não há trégua. Então, meus irmãos, nós estamos também nesse mundo. Não brinque, o diabo existe, a guerra é atroz, e tem como vencer, porque maior é aquele que está do nosso lado do que aquele que está no mundo. Não precisa ter medo, sabe, pelo contrário, vamos lutar. Sabe que o atalaia, ele é o profeta que Deus chamou para anunciar juízo contra o pecado, convidar ao arrependimento, à fé dedicada. Sabe que nesse texto ele faz uma recomendação na continuação, sabe, quando o povo diz assim, sabe, não é reto o caminho do Senhor, Deus está sendo injusto. Ele falou: no entanto, o caminho de vocês que não é reto, desviando-se o justo da sua justiça e viendo praticar iniquidade. E você, Atalai, se não advertir o justo que está se desviando da justiça, morrerá esse justo na sua iniquidade, mas o seu sangue vou requerer da sua mão. Então, meus irmãos, o trabalho é árduo, é perigoso. Sabe, Jeremias, ele foi parar, o profeta, me desculpe falar, na fossa da cidade. E ele ficou atolado com aquela lama, ia morrer de hipotermia, até que Obed-Meleque, um negrão forte, sabe, foi lá, intercedeu para o rei, e o rei vai lá, então tira o velhinho lá de dentro da fossa da cidade. Então, quantos que já morreram, meus queridos, por pregar o evangelho? Ontem mesmo mostrei a foto de um pastor que eu tenho quase certeza que ele está morto, sabe, lá no Afeganistão, pastor Armandi, que homem extraordinário.
Sabe, homens que o mundo não é digno, morrem, mas não retrocedem. Então, é esse tipo de pessoas que Deus está chamando. Homens e mulheres que não amam a própria vida. Vocês lembram quando Jesus falou assim, aquele que ama a sua vida, vai perder. Mas aquele que perde a sua vida por minha causa, esse vai achar. Meus queridos, eu tive tantas experiências extraordinárias. Se eu tivesse lá no meu consultório em Alphaville, a vida ia passar numa rotina infernal. Na hora que eu ver, uma parada cardíaca, pronto, vai para o céu. Tudo bem, vai para Jesus, mas sem galardão. Mas quando eu vejo, Deus não chamou uma vez só, é todo dia, renova esse chamado no meu coração, para ir pregar o Evangelho aqui, lá e além. Eu estou aqui, estou cuidando das ovelhinhas que estão brigando, estou evangelizando, sabe, estou advertindo aqueles que estão fazendo coisas que não prestam. Então, meus irmãos, não tem trégua. A batalha é aqui, lá e além ao mesmo tempo. Então, o profeta continua advertindo o povo, sabe? E quanto ao perverso, verso 14, ele diz, certamente morrerás, e se converter do seu mau caminho, se ele fizer, não só se converter, preste bem atenção, se esse perverso, que vai morrer se não se converter, se ele fizer juízo e justiça, ele se converter do seu pecado e restituir esse perverso, o penhor, e pagar o furtado, e andar nos estatutos da vida, e não praticar iniquidade, certamente viverá e não morrerá. Esta é a mensagem do Evangelho. Sabe, a mensagem do Evangelho começa com uma má notícia. Você não presta. Ah, você também não presta, cala a boca. Eu falo, eu sei, eu também mereço o inferno, continuo merecendo. Não estou fazendo nada para merecer a salvação, pelo contrário. Então, meus queridos, eu vou dizer para vocês, Deus chamou a igreja para pregar esta mensagem aos perversos e aos que estão aqui dentro. Não se desvie, não confie na sua justiça, sabe, porque vai ser galardoado aquele que chegar até o fim, ser fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Porque são muitos que começam bem e terminam mal. Tem um pastor, Robert Clinton, não era ex-presidente americano. O pastor Shedd falou que ele fez uma tese no Instituto Fuller, e ele pegou todos os personagens da Bíblia, todos, de Gênesis a Apocalipse, viu que 10% dos personagens bíblicos terminaram como Estevão, terminaram a vida bem firme na fé, como o apóstolo Paulo, terminaram consagrados que nem Abraão, mas só 10% terminaram melhor do que começaram. Mais 10%, mais ou menos, terminou a vida nem bem nem mal. Sabe, e o dobro disso, 30%, terminaram péssimo. Como assim? Por exemplo, Salomão terminou a vida com doença venérea, sabe, morreu uma morte caquética, sabe, longe do Senhor por causa daquela mulherada que ele arranjou. Sabe, Sansão, por que tinha que morrer daquele jeito? Sabe, ele ia ser o maior herói de todos os tempos, por que tinha que morrer? Porque foi atrás de prostituta. Sabe, então tem tantas histórias dos reis de Israel, não sobrou um que terminou a vida bem. Sabe que, no entanto, 50% a Bíblia não fala como é que eles terminaram. Por exemplo, eu não sei nada de Barnabé, de Timóteo, o que aconteceu com eles? Mas fica um desafio para mim. Começar a vida cristã bem é ótimo, mas terminar é excelente. E eu não quero fazer parte dos outros 90% que terminou a vida ou mais ou menos ou péssimo. Sabe, eu quero ser fiel até a morte. Sabe, fiel a esse Senhor. Então, a mensagem primeiro tem que me abalar, para depois fazer sentido para os que estão ao redor. Eu amo Caleb, 85 anos. E aquele homem, em vez de falar, agora quero me aposentar, vida mansa, sabe, eu mereço. Não. Caleb chega para Josué,
eu quero aquela terra dos gigantes. E não mande ninguém, me dá só a bênção. Todo dia eu já acordo, benção, mãe. Ela, Deus te abençoe, filho. Costume de mineiro. Caleb, eu quero só a tua bênção, Josué. Vai fundo. E ele, com 85 anos, se armou, foi atrás dos anaquins, que eram os avós, bisavós do rei Golias, e expulsou eles de Hebrom, e lá instalou a sua família. Então, meus irmãos, sabe, eu fiquei tão desafiado com a vida de tantos homens, meus heróis na fé, homens dos quais, ontem eu citei alguns, pastor Carlos Guilherme, pastor da Igreja Batista Rocinha, foi trabalhar aqui na Amazônia, que homem fantástico, sabe, levou uma aldeia inteirinha aos pés da cruz, sabe, conheci um homem que eu li os relatórios do reverendo Ronaldo Lidório, que eu falei assim, um dia desse cara tem 30 horas, não é possível, ele não dorme, sabe, mas destemido, arrojado, doente, está pregando. Então, meus queridos, sigam o exemplo desses bons soldados de Cristo, foge dos bajuladores, foge dos ostentadores, que tem estilo de vida extravagante, desses que só fala o que faz cosquinha no ouvido, foge dos vaidosos, porque Satanás é o patrão deles, que era o mais orgulhoso. Sabe que tem um ditado que os mineiros sempre dizem, quem não ouve cuidado, ouve coitado. Aqui o livro do profeta Ezequiel, Deus começa falando, come esse livro, Ezequiel, e ele faz isso lá no capítulo 1 e 2, e ele se alimenta da palavra de Deus, e aí depois ele sai como profeta. Então, meus queridos, eu quero terminar essa mensagem convocando vocês para a guerra. Eu vim aqui chamar bons soldados de Cristo, não para matar ninguém, mas para dar vida e vida em abundância. Dessa vida, nu você veio, nu você vai voltar. Você é chamado para juntar galardão lá no céu, não aqui nessa terra. Então, não tem um pingo de receio de dizer, sede meus imitadores, porque assim eu sou de Cristo. Porque Paulo, todas as cartas dele, ele falava isso. Sabe, minha mãe, ela não é crente ainda. Falou, filho, vai para a Disney, compra uma Harley Davidson, vai passear, você gosta de moto? Falou, mãe, não tem tempo. Ela falou, filho, mas eles estão querendo te matar, você ajuda esse povo maldito. Falou, lá no céu eu vou ver a recompensa. Então eu sei, eu não estou indo para a zona de piquenique, pode ser que é o fim. Vocês estão me vendo a última vez, lá no céu, quem sabe a gente se encontra. Então eu vim agora convocar outros, para seguir em obediência. A grande comissão não é uma grande opção. A grande comissão é para gente que ama o Senhor, que não ama essa vida. Então, nessa manhã, eu sou o primeiro que está aqui à frente, porque todo dia eu me ponho no altar do Senhor e falo, está aqui a minha jugular, Senhor. Enquanto eu estou vivo, eu quero ser achado obediente. Se você, nessa manhã, quer consagrar a sua vida, Senhor, eu não sei falar inglês, eu não sei o que fazer, mas o pouco recurso que eu tenho, vou fazer que nem a viúva pobre. Eu vou dedicar para que essa mensagem alcance os confins da terra. Às vezes Deus não chama só você para sustentar, Deus chama a igreja para orar, para sustentar e para ir. Sabe, e não vai se você não ora e se você não sustentou, porque o fracasso vai ser certo. Mas, queridos, vamos fazer o seguinte, se você ficar de pé, você vai estar declarando ao Senhor, Senhor, eu não presto, eu sou um fraco, pecador, mas por favor me enche do Espírito Santo, para que eu seja achado fiel lá no fim, para receber a medalha, a coroa da vida. Então, se você quer fazer isso nessa manhã, eu sou o primeiro, já estou de pé. Fique de pé e nós vamos orar consagrando a minha vida e a vida dos irmãos que ficaram de pé para servir esse Senhor e ser o bom atalaia de Cristo, destemido, arrojado, corajoso, cheios do Espírito Santo. Amado Deus, está aqui um pequeno destacamento do teu exército, a Igreja Presbiteriana de Brasília, a Igreja Nacional. Por favor, ó Deus,
Cada um desses queridos que ficaram de pé, estão consagrando as suas vidas, dando também o que eles têm de mais precioso, os seus filhos. Meu Deus, livra os nossos filhos da boca de Satanás. Ó Deus, que eles sejam arrojados, cheios do Espírito Santo, ó Deus, que não retrocedam diante das dificuldades. Ó Deus, os dias são maus, e a Tua palavra recomenda para nós vivermos como se fosse a última geração, e realmente nós somos essa geração que estamos com a bola no pé, e uma nuvem de testemunha lá do passado estão torcendo para nós levarmos à frente essa mensagem da cruz, do Evangelho. Ajuda-nos a sermos achados fiéis, destemidos, arrojados, cheios do Espírito Santo, enquanto esses servos de Satanás, ó Deus, estão dedicando a sua vida para o inferno, para trazer desgraça, destruição. Ó Deus, nós queremos fazer o oposto. Nós queremos servir o Senhor em santidade, em piedade e consagração de vida. Livra-nos de retroceder, Senhor. Livra-nos de cair, de ser achado infiel, ó Deus. Por favor, toma cada um dos queridos para que não sejam ingênuos, irresponsáveis. Livra-nos de sermos achados indolentes, preguiçosos, ociosos, apáticos, negligentes. Por favor, Senhor, se Tu fizeres isso na minha vida e na vida de cada um dos queridos que aqui estão, o Teu nome, ó Deus, vai ser exaltado. Toma no Teu altar, eu lhe peço, cada um dessas famílias aqui representadas, e glorifique e exalte o Teu nome. É para a glória e no nome de Jesus que eu lhe peço e agradeço a Deus. Amém, amém, amém.